Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. O vídeo de hoje é de segunda, mas vocês vão ver que vai ter um viés um pouco macro, tá? Por quê? Porque foi um assunto que deu muito burburinho lá no Instagram. Eu não quis esperar mais até o final da semana para botar no vídeo de sábado, e eu vou falar hoje sobre a privatização da Eletrobras. Privatização essa que foi aprovada pelo TCU no dia 18 de maio. Claro que ainda podem ter liminares, pode ter um monte de coisa, mas a gente vai falar sobre essa questão da privatização e a questão do FGTS, né? Vale a pena usar o FGTS, sim ou não, para privatização em si. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, é importante a gente dizer o seguinte, primeira coisa, que no dia 18 de maio acabou tendo essa deliberação lá do TCU, do Tribunal de Contas da União, e aí ficou acertado que pode acontecer a privatização da Eletrobras, mas essa privatização tem que ser rápida, né? Eu acredito que se não sair em junho, no máximo julho, ela não sai mais, até por causa do cenário eleitoral, dificilmente vai conseguir ter quórum para conseguir votar as coisas que precisam e tudo mais, né? Vai ficar mais difícil para conseguir fazer essa privatização. Por outro lado também, o governo em si, ele está criando ali um QG, né? Quase que de guerra, para barrar quaisquer liminares que possam acontecer também durante esse período, porque com certeza vai ter muita gente não querendo aceitar a privatização da Eletrobras. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que quero privatizar tudo. Eu acho que você tem que privatizar aquilo que você não é eficiente, aquilo que não dá resultado. E eu vou mostrar para vocês que a Eletrobras é uma empresa que poderia dar um resultado maior se fosse privada, diferente até mesmo da Petrobras e do Banco do Brasil, que estão gerando números muito bons, né? Eu mesmo já mostrei aí em Banco do Brasil, em alguns podcasts, por exemplo, mostrando que hoje o índice de eficiência do Banco do Brasil, por exemplo, é melhor do que o do Itaú e do Bradesco. Então, quer dizer, ele não conseguiriam melhorar a quantidade de despesa, por exemplo, para aumentar a margem. Então, num significado desse não valeria a pena, mas na Eletrobras sim vale a pena. Antes da gente passar para essa parte da análise da Eletrobras em si, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a questão do FGTS e do governo. O que o governo ele quer fazer não é uma privatização, é uma desestatização. Qual a diferença entre os dois? O nome de privatização, que, né, o próprio nome já diz, é tornar privado. Tornar privado significa que o governo ele sai de cena, ou pelo menos ele fica muito pequenininho, e aí vai ter gestores privados que vão tocar essa empresa. O que o governo quer fazer é uma desestatização, ou seja, ele vai deixar de ter o controle, ele vai passar a ter 45% das ações ordinárias da empresa. E ele tendo 45% das ações ordinárias da empresa, ele sim poderia perder em algumas coisas se os outros acionistas conseguissem juntar todo o restante do quórum, o que não é fácil, né? Então ele vai continuar tendo várias cadeiras no conselho de administração, na diretoria e etc. Então não é uma mudança, não é uma ruptura tão grande assim. De qualquer forma, vai entrar um dinheiro grande no caixa do governo, e eu resolvi, né, sabendo que a gente ainda não tem materiais quanto a isso, ainda não existe uma oferta, então a gente não pode garantir que vai ser assim, mas a gente consegue fazer algumas projeções. Então, a partir daqui, tudo que eu falar são projeções, ok? Não é real ainda, então eu posso errar de longe. Bom, vamos falar aqui sobre o capital social da Eletrobras primeiro, para vocês entenderem o tamanho dessa transação. Hoje o total de ações ordinárias aqui da Eletrobras, que são a ELET 3, né, é 1.288 bilhões. O governo, somando União, BNDES Participações, BNDES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e o Fundo Geral de Habitação, ele tem 72%, mais ou menos. Eu sei que eu já fiz as contas aqui, dá em torno de 930 milhões de ações, tá? Essas 930 milhões de ações, se o governo passar para 45%, ele passa a ter 579 milhões de ações. Então ele tem que vender aí 350 milhões de ações. Multiplicado por 42, que é o R$ 42, que é o preço atual da ação, supondo que ela seja vendida por esse valor atual, isso dá 14,7 bilhões de reais. Só que o governo ele não quer fazer só uma emissão
secundária, né, que é aquela emissão que ele próprio vende as ações dele. Ele também quer captar algum dinheiro para o caixa da Eletrobras para ela ficar um pouco mais saudável em termos de dívidas. A princípio, né, a empresa tem uma condição boa de dívida, 20 bilhões de dívida líquida para o tamanho de geração de caixa dela é muito tranquilo, mas ela tem ali alguns passivos que são possíveis e que são muito grandes. Ela tem provisões hoje lá de 28 bilhões e ainda tem provisões possíveis provisões não, ela tem perdas possíveis e que não são provisionadas de mais de 30 e poucos bilhões. Então é um número, né, um passivo contingente muito grande. Então é legal que ela tenha caixa. E aí esse caixa adicional, essa emissão primária, o dinheiro que vai entrar no caixa da empresa, eu acredito que eles vão fazer a emissão não via ação ordinária, mas sim via ação preferencial B. Até porque a ação preferencial B ainda está com um número muito abaixo das ordinárias. Então ela poderia fazer isso. Tá? Não olhei o estatuto para ver se tem capacidade, mas se não tiver, não é muito difícil você chamar uma assembleia e aumentar a possibilidade aqui de 1,5 bilhão para 2 bilhões de ações, por exemplo. Se ela emitisse mais 300 milhões de ações, por exemplo, preferenciais, vezes o 42 daria mais 12,6 bilhões. Então, eu imagino 14,7 mais 12,6, uns 28 bilhões mais ou menos, 27 bilhões nessa oferta pública que a Eletrobras vai fazer. Aí a gente entra na parte do FGTS. As pessoas elas vão poder usar o FGTS para investir na Eletrobras. E como vai ser feito isso? Tá? Ainda não está aberto. Tá? Lembrando que tudo que eu estou falando agora daqui para frente é projeção. A pessoa vai entrar lá, né? A pessoa que tem a conta no FGTS, que tenha pelo menos R$400, porque o mínimo vai ser R$200 de aplicação e o máximo é 50% do saldo que você tem no FGTS. Então a pessoa que tem no mínimo R$400 na conta do FGTS, ela vai poder acessar os canais da Caixa Econômica Federal via o aplicativo do FGTS e vai poder fazer a reserva dela. Ou pode fazer do jeito antigo, indo nas agências bancárias também. Uma coisa que é importante a gente dizer é que esse dinheiro do FGTS hoje, ele rende TR mais 3%. E quando terminar, né, esse processo todo, você sacaria o dinheiro do FGTS e entraria num fundo mútuo de privatização. Ou seja, você não recebe a ação. E aí você fica com ela travada por 12 meses, é um período de lock-up. Depois desses 12 meses você pode vender essa ação. Só que ela não entra na tua conta, ela vai para a conta do FGTS. Detalhes maiores eu não sei. Tá? Muito provavelmente o dividendo não vai cair na tua conta, o dividendo vai cair nesse fundo mútuo de privatização, mas eu também não sei ainda porque ainda não saíram maiores detalhes, ainda não saiu a oferta. Eles também pretendem fazer uma oferta, né, prioritária para empregados, para funcionários, para aposentados da Eletrobras, de Furnas, de outras empresas do grupo, do conglomerado, mas a gente vê aí que tem espaço suficiente para colocar o varejo, para colocar o FGTS, que vai ter um limite de 6 bilhões. Então, se ultrapassar os 6 bilhões, pode ter rateio, né? Uma pessoa pode pedir lá 100 mil e às vezes teve demanda de 12 bilhões, aí ele só vai receber a metade, por exemplo. Mas pode acontecer isso. Isso não é novo, tá? Isso aconteceu lá, o uso do FGTS em 2000 com a Petrobras e eu lembro que aconteceu em 2002 também com a Vale. E aí o Valor Invest fez uma matéria em 2019 ainda. Vale a pena a gente dizer que essa planilha está um pouquinho desatualizada e que a Petrobras, vocês sabem que ela está na máxima dela. Então esse número aqui é muito maior do que esse que está aqui, né? Então até 11 de julho de 2019 a Petrobras tinha rendido de 18 de agosto de 2000, que foi o dia que foi feita a privatização, até aquele dia de 2019, 741%. Aqui em 2008 tinha chegado a 1.158, eu acho que hoje está em 1.300 mais ou menos esse número, somando todos os dividendos que ela pagou e etc, está aqui em torno de 1.300. O CDI desse período, 884, hoje esse CDI deve estar em torno de 1.000, 1.050 mais ou menos. E o FGTS aqui 131%. Né, naquela época, hoje deve estar aqui em 160 talvez, né? Então é um ponto aqui que é muito positivo,
Quer dizer, você tem aqui um potencial muito grande de você conseguir ganhar dinheiro usando o dinheiro do teu FGTS. Então vale muito a pena. Mas vale a pena a gente mostrar o quê? Vale a pena a gente mostrar que aqui, por exemplo, em 2002, essas ações chegaram a valer menos 15% e o teu FGTS lá estava em 11,9 positivo. Aí você vai falar assim, mas ali o prazo era muito curto, só 2 anos. Tá, tudo bem. Então vamos aqui, fevereiro de 2016, por exemplo, janeiro de 2016, a Petrobras estava com 84% porque ela teve aquela queda vertiginosa, que foi quando teve lá o esquema, e o FGTS estava em 103. Então 15 anos depois teve uma janela de tempo que o FGTS deu mais do que a Petrobras. Então o que eu quero falar para vocês é assim, vale a pena, provavelmente esse investimento em janelas de 10 anos vai ganhar em 99% dos casos, mas você tem que ter algum conhecimento em termos de bolsa. Eu não falo conhecimento de saber analisar a empresa, é um conhecimento psicológico, né? Um conhecimento de você saber atuar na bolsa e saber que você não pode vender as ações nesses períodos de muita queda. Né, você tem que saber trabalhar a bolsa a teu favor. Então, uma pessoa, por exemplo, é muito provável que a ação da Eletrobras suba quando estiver próximo da oferta. Né, e eu vou mostrar por quê. Mas se por acaso ela sair de R$ 42,00 e vai a 60, eu imagino que em 12 meses, por exemplo, pode acontecer um problema qualquer no mundo e a ação daqui a 12 meses depois está a 45, por exemplo. Aí a pessoa foi lá, pegou R$100 mil do FGTS dela porque rende muito pouco, e ao invés dela ir de 100 mil para 104 mil em um ano, ela vai de 100 mil para 75 mil. Aí é uma pessoa que não entende nada de bolsa, se chateia, vende, e aí o que ela fez? Cara, para os 75 mil dela no FGTS voltar a 104 mil, cara, vai demorar uns 8 anos, por exemplo. 8 eu não sei, mas uns 6, 7 anos vai demorar. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de investimento e você tem que ter um conhecimento também. Se a pessoa não tem conhecimento, é até melhor que fique no FGTS. Por quê? Porque depois que você migra o FGTS para essas ações, você vai estar exposto à variação da renda variável, variação que não vai ser pequena. Agora, por que a Eletrobras, eu acredito que ela tem um potencial de alta quando ela for desestatizada? A Eletrobras hoje, poucas pessoas sabem, né? Mas ela é a empresa que tem a maior parque gerador de energia, principalmente hídrica, né? E ela é dona, por exemplo, de Itaipu, junto com o governo do Paraguai, então ela tem 50%. Ela tem parte de Jirau, de Belo Monte, enfim, um monte de usinas hidrelétricas muito grandes. Ela é 3 vezes maior do que a ENGIE Brasil, por exemplo, que é a maior geradora privada. A ENGIE Brasil registrou 2,3 bilhões de receita com geração de energia e nem foi um trimestre legal para a ENGIE. E a Eletrobras, só na parte de geração, gerou aí 6,5 bilhões. Ela poderia ter gerado uns 7, por exemplo. E ela não gerou, por quê? Porque tem algumas ineficiências no processo. Outra coisa que também é importante a gente dizer é com relação à margem. Né? A margem da ENGIE Brasil, por exemplo, é uma margem de 61%. Enquanto isso, né, a Eletrobras, por exemplo, ela teve uma margem EBITDA aqui de 41%, no ano anterior 47%. Ela chega a dizer, né, que a margem EBITDA recorrente dela é 60%. Só que mesmo esse 60% recorrente que ela fala de 5,4 bilhões aqui no total, ela é baixa. Por quê? Porque ela tem 4,2 bilhões de receita que vem da transmissão. Ela é a maior empresa também transmissora. O pessoal gosta muito da Taesa, né? Eu acho que quem aí acompanha qualquer canal ama a Taesa. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, olha o total de receita da Taesa no último trimestre agora, IFRS, 877 milhões de reais. Eu gosto sempre de tirar essa implementação de infraestrutura, 820 milhões. A da Eletrobras foi mais de 4 bilhões de reais. Deixa eu ver aqui se eu encontro. 4,2 bilhões. É só para vocês terem uma noção
do tamanho da Eletrobras. A Eletrobras é muito grande. Então hoje, uma Taesa, por exemplo, que está cara, ela está sendo negociada a 14 bilhões de valor de mercado. Então a parte de transmissão da Eletrobras, né, e a gente não pode falar nem que seria no setor privado, né, porque a Taesa ela tem um controle da CEMIG também, mas a Eletrobras, só a parte de transmissão poderia valer, por exemplo, 40, 42 bilhões de reais. Por quê? Porque essa receita de 4,2 bilhões, uma margem EBITDA de 80%, 82%, 83%, vai sobrar uns 3,5 bilhões por trimestre, que daria 14 bilhões, por exemplo. Vai ter alguma parte da dívida que é com relação a isso, mas ela poderia facilmente valer isso. Então só a parte de transmissão poderia valer, por exemplo, 42 bilhões. Aí a gente tem a parte da receita de geração aqui, 6,5 bilhões com a margem de 60%, né? Se ela conseguisse fazer igual a Eng Brasil, daria uns 4 bilhões por trimestre, né? Então daria 4 vezes 4, 16. 16 vezes aí um EBITDA 4 vezes, 64 bilhões. Então a gente estaria falando de 64 mais os 42, botando bem por baixo lá a transmissão, né? Porque ficaria V sobre EBITDA de 3 vezes só, mas 106 bilhões de reais, por exemplo. E aí a gente vai pegar aqui o valor de mercado da Eletrobras. Vamos pegar a Elet 3, que vai ser a que vai ser feita a oferta. O valor de mercado é 68 bilhões. O valor da firma 92 bilhões. Tá? Então ela tem um potencial de crescimento e ela pode ser precificada até acima disso. Tá? Isso aqui foi uma conta super conservadora que a gente fez. Então eu vejo aí um potencial de valorização se ela conseguir destravar isso. Ela tem, claro que isso tudo não vai ser de graça, né? A Eletrobras ela vai ser obrigada a fazer uma coisa que é bem interessante, que ela vai ter tem a Conta Nacional de Desenvolvimento Elétrico, né? A Eletrobras ela vai ter que separar e vai ter que pagar 71 bilhões ao longo dos próximos 25 anos. E isso significa um valor presente de mais ou menos uns 30 bilhões, e isso deve entrar na conta também na hora que fizer, né? Isso aqui são cálculos muito rápidos que a gente está fazendo. Vocês viram que num primeiro momento a Eletrobras nem subiu tanto, porque o mercado já estava precificando antecipadamente, tá? Mas eu não duvidaria que a ação subisse depois que saísse de fato a desestatização. Qual é o grande risco? O grande risco é não sair, né? É chegar lá na véspera, por exemplo, você ter a oferta, você clicar lá que você quer, e aí chega no último dia, e aí abre uma liminar nova e aí cancela tudo. O segundo risco que existe para essa desestatização não acontecer tem a ver com a usina elétrica de Santo Antônio. A usina elétrica de Santo Antônio ela teve um revés, né? Ela que é uma empresa que está dentro de Furnas, que está dentro da Eletrobras. Ela é uma usina hidrelétrica que o construtor da usina colocou a empresa na justiça e num processo de arbitragem ele ganhou um valor. E a Eletrobras, via Furnas, tem 43% dessa usina hidrelétrica de Santo Antônio. E aí essa usina, né, aí o que acontece? Algumas pessoas dizem que não deveria ter essa estatização enquanto não resolver essa situação de arbitragem. Eu já penso o contrário, eu acho que o que a Eletrobras fez foi correto. O que ela fez? Ela fez um aumento de capital na Saesa, né, que é a Santo Antônio Energia SA, e de 1 bilhão e 500 milhões, que é exatamente o valor que ela pode vir ter que pagar para essa pessoa. Então ela já fez esse aumento de capital na empresa. Na minha visão, seria suficiente, mas a gente sabe como é que é o mercado e a gente sabe como é que é o judiciário essa questão de liminar. Então esse é um outro risco que pode embarrear essa privatização. Então, como o vídeo ficou longo, resumindo, na minha visão, vale a pena você usar o dinheiro do teu FGTS. A Eletrobras é uma empresa que depois que ela passar por essa reestatização, tiver esse dinheiro, ela vai reduzir muito dívida e ela vai poder ficar igual aos outros players do mercado, ou seja, capitalizada para começar a fazer novos investimentos. Ela inclusive vai ser importante
para conseguir aumentar a capacidade dela de geração e de transmissão de energia e com isso fazer o Brasil conseguir crescer mais. O governo chegou a fazer um plano decenal de investimento que só na parte de eletricidade prevê aí 3 trilhões de reais nos próximos 10 anos. Isso para quê? Para aumentar a capacidade de energia gerada em 33% ao longo desse período. Isso abriria espaço para o PIB crescer 3% ao ano, ou ainda crescer menos, mas não ter tantos riscos hidrológicos igual a gente teve, por exemplo, no ano passado. Talvez ter menos tarifas vermelhas nos próximos anos, né? Então eu gosto muito do case aqui, eu vejo que a Eletrobras, ela tem como ganhar como empresa, ganhando eficiência, saindo dessa margem de 40 e indo para 60. Talvez não 60 porque ela tem alguns passivos grandes, mas indo para 50 já seria um grande ganho. Ou ela tem também a questão do país, né? O país poderia crescer em termos de investimento com uma gestão mais privada, mais privatizada, e aí ela passaria a ser um expoente importante nesse processo de crescimento do PIB do Brasil nos próximos 10 anos. E para o investidor em si, eu vejo que ele vai conseguir ganhar dividendos crescentes ao longo do tempo, e esse FGTS pode ser muito bem utilizado, até porque o FGTS ele tem perda de poder de compra. Então, sabendo que você, no longo prazo, você vai perder poder de compra com o teu FGTS, é melhor você arriscar numa empresa igual a Eletrobras, sabendo que o ideal é você movimentar em períodos de alta. Na hora que você quiser vender, você vai ter que esperar um período de alta da empresa. Abraços, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero também que não mude, né? Porque eu tô gravando na sexta de manhã, às vezes já sai uma liminar na sexta ou no final de semana, e o vídeo não serve para nada. Espero também que isso não aconteça, mas mesmo que aconteça isso, eu vou deixar o vídeo de qualquer forma. Eu não vou gravar outro não. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.